Eu vou iniciar uma trilha, estou com a minha mochila cargueira cheia de equipamentos, até pesado, roupa, tudo bonitinho. Aí eu começo a caminhar, de repente, eu passo por um cara que tá voltando de chinela havaiana, bermuda, camiseta regata, Não, uma pior, sacolinha você passa pelo cara que tá indo quando você tá voltando. Também acontece muito. Você passou por isso, né? Você tá voltando da trilha 4, 5 horas da tarde, com medo de ficar escuro, o cara tá subindo com uma sacolinha que tem um vinho e uma bolacha de passatempo. De calça jeans, crocs. Cara, pode ser que dê certo, mas se der errado, vai dar muito errado. Eu já aconteceu várias vezes de eu sentar o cara, velho, senta aí, tudo bem? Vamos conversar. Você fala. Ó, você quer subir? Tudo bem, deixa eu te falar. Você não vai chegar a tempo, você não tá equipado, assim, você avisou alguém que você veio, porque assim, eu vou embora, cara. Eu não vou saber se você voltou. Entendeu? Me dá pelo menos seu nome, alguma coisa. Pensa bem no que você tá fazendo. Eu tenho que avisar. Moralmente, se eu não avisar, cara... Vai com a identidade entre os dentes, que vai facilitar a identificação depois do corpo. Mas é tipo assim, eu dou um susto no cara pra ele entender que, cara, que ele tá fazendo cagada. Porque, pô, é minha obrigação avisar esse cara. Pô, trabalhando no que eu trabalho. Se eu deixar isso passar... Fala, Lu. Viu? Isso que vocês falaram agora me lembrou o caso do Betinho de novo, porque... Depois de subir e descer a montanha 6 vezes, 5 na verdade, para ir, bater, voltar, no outro dia, quando o caso terminou, o SBT me chamou. Ó, vamos fazer uma reportagem, subimos, gravamos, na descida, adivinha? Um cara subindo, de calça jeans, cara, ele parecia que estava indo para uma festa de peão de boiadeiro. A roupa dele era a roupa de quem ia para uma festa sabe, tênis de academia, calça jeans, camisa regata, uma mochila de 400 quilos e eu com a equipe do SBT descendo a montanha. Tempo fechadaço já. Meu irmão, onde é que você tá indo, velho? Tô subindo o PP, vou me desafiar. Aí eu perguntei na frente da equipe. Cara, mas tu já fez isso alguma vez? Porque a roupa dele era assim, ó, comprei o ingresso pro filme errado. Exato. Essa é a verdade. Não, e o título do filme é Eu Desafiei Deus. Não, eu e o Celso já compramos. Já vimos isso acontecer num filme que chamava Casa da Colina. Você lembra disso? A gente foi assistir um filme Casa da Colina que era de terror. E a gente viu uma velhinha nada a ver entrando. Lembrei. Ela falou assim, ela não sabe que filme é esse. Ela viu Casa da Colina, falou, é um filme romântico e tal. Primeira cena de serra elétrica, o cara cortando o tendão do outro, ela saiu, é óbvio, né? Cara, a gente viu a velhinha entrando, Deus, lembra? cara. A gente viu a velhinha entrando nos três, a gente falou, cara, é a Casa na Colina, o nome tá ruim, cara. O nome tá ruim. Ela viu o título, a Casa na Colina e veio... Faceira. Vai fazendo bolão, quantas cenas ela ia durar. Primeira cena é um cara com a serra elétrica. E acontece muito, né? O cara comprar o ingresso pro filme errado, muitas vezes, não por conta dele, mas muitas vezes por convite. Sim. Alguém que já não, fez. Mas aí que tá, Nil. Vamos lá, é aí facinho, vem comigo, confia. Aí que tá. Você tem ideia do porquê que ele tava subindo a montanha? Adivinha por que ele tava subindo logo depois do caso do Betinho? Porque esse caso foi muito midiático. Sim. Ele me falou, eu tenho gravado, porque eu pedi licença pra ele e comecei a gravar. Velho, por que você tá subindo a montanha? Ah, porque eu vi o caso do menino que se perdeu. Você tá entendendo? Ele foi tentar fazer igual, essa era a ideia. Ele se perdeu ele foi... Sim, ele foi se desafiar pra provar que era melhor. Eu fiquei maluco porque ele nunca tinha subido uma montanha e começou pelo PP e ele me disse isso. Eu vi o caso do menino e resolvi vir para me desafiar e tal. Aí a gente sentou com ele, conversou com ele, assustei e falei, cara, você tem família em casa? Primeira regra para você cuidar de quem você ama é não se colocar em risco. Então, velho, você tá com o sapato errado, a calça errada, tá tudo errado, desculpa, tá? Mas não, tá nublado, isso aqui é uma pancadaria, a tua mochila pesa 400 quilos, cara, não tá tudo errado. Meti medo no cara, ele desceu, cara, porque imotivado pelo caso lá. Muito provavelmente salvou mais um, né? Eu faço isso direto, cara. Quando eu vejo o cara na trilha despreparado, eu faço, peraí, senta aí. Bem, me apresento, falo, é o seguinte, vai dar ruim, cara. Na boa, já vi isso acontecer. Cara, vamos fazer o seguinte, tem uma alternativa ali, uma trilhazinha, mas não vai nessa. Aí, obviamente, é o livre-arbítrio, se o cara não quiser, também não posso impedir, mas... Geralmente os caras me escutam, não sei até por causa do canal e tal, mas geralmente os caras me escutam. Você já fez isso, Vila? Você já se aventurou numa trilha sozinho, no meio do mato? Não, já fui em programa muito errado.
Carnaval da Bahia com o Celso. Falo, o que eu tô fazendo aqui? Tô com a roupa errada, tô preparado para o tipo de música errado. Voltei. Ele ficou lá, eu voltei antes do tempo, cara. Cara, mas eu vou te falar, esse é um dos erros de TV, cara. Eu fui colocado, não sei porquê, os caras falavam, esse cara é jovem, faz aventura, vamos colocar ele pra cobrir carnaval. Cara, eu não entendo nada de carnaval. A única coisa que eu entendo no carnaval é que eu uso essa data pra ir pro mar. Eu cobri eu também. Carnaval é pra ficar longe do carnaval. Eu cobri carnaval por 8 anos sem Sério, entender nada essa eu não de sabia. carnaval. Essa pra Cara, mim agora foi uma novidade. Eu fiz várias coisas que não tinham nada a ver comigo, que é um negócio que é inerente à TV. O cara olha você, vê teu perfil e fala assim, esse cara tem um público jovem. Precisa de alguém. Põe ele pra cobrir o carnaval. Mas de tá errado de vestimento, já aconteceu de estar com tênis errado, com calçado errado, né? Esse de ficar ele úmido, cara, isso incomoda muito, cara. Você fica com aquele meia úmida. Esse é o clássico. Tênis Esse é o úmido, clássico. cara. O calçado, geralmente, a roupa talvez nem tanto, porque às vezes as pessoas sabem um pouco mais, mas o calçado é muito comum. E de roupa também, essa trilha que eu fiz lá na Torres de Eupene, com roupa que você tá muito agasalhado, mas a roupa que tá colada no corpo, ela fica molhada de suor e depois fica gelada. Não adianta nada. Você tá protegido por fora e lá dentro aquela roupa gelada. Por isso você tem uma coisa chamada segunda pele. Quem tá no meio de aventura conhece bem. Essa segunda pele é um tipo de tecido que você coloca chama segunda pele porque é a primeira camada. Tá. Que seria como se funcionasse como uma segunda pele. Ela tem como objetivo único tirar o contato do suor com o corpo. Então ela expele esse suor para que você não fique com esse suor encostado com o corpo. Porque você tá suando, você tá quente, você tá na atividade, beleza. Quando você chegar lá em cima, você vai parar. Lá em cima tá mais frio, bem mais frio. Então a chance desse suor congelar e te levar a uma hipotermia é muito grande. Pois é. E essa é a grande importância do sistema de camadas que a gente sempre fala, né? Quando você vai fazer uma aventura, principalmente em local frio, é comum a pessoa se agasalhar excessivamente. Exato. E geralmente com uma blusa muito grossa. Exato. Geralmente é isso que você vai encontrar. E isso não é o ideal. O ideal é você ter a segunda pele, que é uma roupa bem fina mesmo, colada no seu corpo, às vezes um pouco mais grossa, dependendo se for um lugar muito frio. Depois você vem com uma camada mais espessa, que tenha uma camada de ar, um fleece. Geralmente um fleece. E por final você vai colocar uma jaqueta que seja corta-vento e impermeável. Então você tem 3 camadas, de preferência com zíper, porque quando você começar a caminhar, você vai ficar com calor. Quando você começar a ficar com calor, você vai abrir a primeira jaqueta, você vai abrir a segunda jaqueta. É normal, as pessoas não acham que vão ficar com calor quando tá num lugar frio. E é natural, você vai ficar todo suado num lugar que tá fazendo menos 2 graus. Você vai ficar. E é a pior coisa, é o que você falou, você vai às vezes vira gelo mesmo. E aí, meu amigo, a hipotermia é o que mais mata no mato, né? Eu costumo dizer que assim, você tem que estar confortavelmente geladinho. Você tem que estar sempre com um pouquinho de frio. É mesmo? Na aventura, sim. Um pouquinho de frio, não é pra ter muito frio. Por quê? Porque você não sua. Se você começar a esquentar, sentir calor, você vai suar. Você vai suar. Então você começou a sentir um pouco de calor, você já tira, vai ficar um pouquinho gelado. Tudo bem. Vai ficando. Deixa confortável. Não é pra ficar desconfortável, não é pra você entrar em hipotermia. Mas se tiver geladinho, tá bom. Climinha de ar-condicionado. Né? Você nunca tá com calor, tá sempre um geladinho. Tá fresquinho ali. Porque assim você vai evitar de suar. Se você evita de suar, você evita de molhar a roupa e esse suor depois congelar, né? Então você vai termorregulando, tirando e pondo camada. E é chato, eu sei que é chato, porque você tem que tirar a mochila, você tem que parar, você tem que pegar a blusa, colocar dentro da mochila. Aí você vai andar mais um pouco, você sente frio, começa a sentir muito frio, você tem que parar, tira a mochila, pega a blusa da mochila, põe a blusa, põe a mochila. É chato, mas você tem que fazer. Você vai evitar um problema lá na frente. E às vezes são informações tão básicas. Às vezes o cara que está assistindo aqui o Inteligência Limitada vai escutar isso e vai falar assim, beleza, e já aprendeu. Não é uma técnica complexa. Ela é chata, mas ela não é complexa. O cara já entendeu que ele tem que estar confortavelmente fresquinho. E ele não vai cometer o erro de sair com uma roupa e suar e depois entrar num processo de hipotermia porque ele está todo molhado ali no meio de uma aventura, né? Pois é. Vilela, deixa eu colocar uma coisa aqui já que vocês estão falando de temperatura. Tá frio aí agora? Aqui tá de boa. São Paulo? São Paulo. Não, mas friozinho, gostoso. Tá frio, né? Eu gosto frio. Pois é, ontem a gente fez busca. Mas eu tava em Gramado, tava bem frio, cara. Tava quase geando lá, tava muito frio. Congelante, né? Pois o contraste é uma loucura. Tem que estar realmente bem fresquinho. E ontem e hoje, cara, aqui na Amazônia, nessa parte aqui da Ilha de Marajó, cara, que calor, velho. Que contraste. Hoje a gente só conseguiu... Quente e úmido. Demais. E aí a umidade, ela potencializa
a sensação térmica. Tá 35 graus, você sente mais, 38. Só que assim, tá 40 graus, cara, aqui. E aí, ó, hoje a gente... Desculpa, Lu, desculpa. Continua. Não, de boa. A gente só conseguiu fazer busca hoje molhando o corpo inteiro, cara. Isso que vocês falaram do calçado também é um negócio assim surreal, porque tem os buscadores aqui, né, os mateiros, e é um pessoal humilde, né, que usa ali as botas Bracol, por exemplo, ou as 7 léguas, comuns, né, no trabalho de campo. Só que é calçado, cara, que derrete o pé do cara. No calor, cara, isso derrete o pé do cara, a água entra, tem muito charco aqui, né? Então você derrete de calor, cara, o pé tá sempre molhado, tem que ter um calçado que não seja impermeável, senão você vai perder o pé. É uma loucura isso aqui, cara. Então hoje... E pé molhado não é só desconfortável, né, Luciano? Ele pode causar a perda total da pele do seu pé. Não é só nenhuma bolha. É uma loucura. Se o pé tá molhado, a pele vai derreter. Você vai caminhar longos quilômetros com o pé molhado. Pensa, Nilo. Pensa, ontem a gente bateu 25 quilômetros, cara. Achei os primeiros rastros dele, depois de muito tempo buscando aqui. Hoje, de novo. Então, se o cara não tiver bem calçado, uma bota técnica que faça a água entrar, mas sair, nesse bioma aqui, nesse ambiente, você se arrebenta. E em certos biomas, aí sim. Principalmente biomas muito úmidos. Eu ia até falar disso. Aí o Lu tá falando do caso contrário, do calor extremo. Como a gente regula calor? Como o ser humano regula calor? Pela evaporação do suor. Então você pode ver que quando você sua, esse suor vai evaporar e ele vai levar calor. Se você está num local muito úmido, o suor não evapora. Então você não consegue irradiar esse calor para longe do corpo. Então, lugares mais úmidos, a sensação térmica que você tem ali é de muito mais calor do que num lugar, às vezes, mais quente, mas menos úmido. Então esse é um outro fato importante no outro extremo ali, no calor. Foi muito contrastante para mim, que eu cresci em Goiás, que é um local muito quente, porém muito seco, né? Então, uma característica também, por exemplo, agora no inverno, de dia vai fazer 30 graus, à noite vai fazer 12. Então, à noite você tem um refresco. Quando eu fui para a Amazônia, quando eu tive as minhas experiências de sobrevivência real lá na Mata Atlântica, em Santa Catarina, Santa Catarina é um estado conhecido pelo frio, mas no verão é muito mais quente do que em Goiás. Porque às vezes não tá nem tão quente em temperatura ambiente, se você medir no termômetro, mas essa quantidade de umidade ela é tão grande que você não sente nenhum alívio em nenhum momento, né? E quanto mais você sua, mais você sua, mais você sua e mais você desidrata, que também é um dos fatores que mais mata no mato. Cara, e às vezes, assim, é o que eu falei, não são informações complexas, é você entender o sistema de funcionamento. E são coisas fáceis, só que você tem que saber para fazer, né? Então, às vezes um mínimo de pesquisa já resolve. Se o cara faz um mínimo de pesquisa da atividade que ele ia fazer, ele conteúdo já resolve. Não falta, né? Conteúdo não falta. Até hoje com a internet a gente tem muita coisa. Aliás, a gente falou das coisas ruins da internet, tem uma coisa boa em que a internet está ajudando. Duvido você adivinhar qual é. A gente tem uma coisa em sobrevivência que a gente fala, sempre avise 2 ou 3 pessoas onde você vai e quando você volta. Obviamente as pessoas não fazem isso, elas resolvem fazer. Só que muitas delas acabam postando na internet porque acham cool. Então, às vezes, você localiza pela última postagem. Ele não avisou ninguém, mas ele postou. Tô indo lá no Pico dos Marins hoje, lá. Saindo da van aqui, vou subir essa montanha. E às vezes acontece no meio da aventura, você tá lá no fim do mundo, mas porque você subiu no morro, pegou uma antena, o cara, aí ele fica desesperado. Ou mandou uma foto pra um amigo. Porque se pegou a internet, eu preciso postar. Eu consegui, eu já tenho um monte de story que eu não postei ainda, ele vai e posta. Então, às vezes até salva a pessoa por causa disso. Eu acho que é o único lado bom dessa história de internet, é isso. O cara acaba noticiando para onde ele vai e a gente tem para onde mandar o resgate depois, para onde mandar o Luciano atrás do cara. Deixar pistas. Tem que deixar pista. Só para você ter uma ideia, o seu Raimundo aqui, ele saiu para caçar, ele faz caça de subsistência e, cara, deu terça, quarta, ele não voltou. E o pessoal sabia a direção, só que era uma direção que ele não conhecia tão bem, cara. São milhões de quilômetros quadrados aqui. Eu levei 4 dias para juntar as peças, porque nos 12 dias antes de eu chegar aqui, a galera pisoteou e apagou tudo que é rastro. Então foi 4 dias para pegar fragmentos e ontem, finalmente ontem fazia 28 dias
que ele estava desaparecido. Somente ontem eu consegui achar os primeiros objetos dele e o primeiro rastro dele e o primeiro acampamento dele. Em um local extremamente difícil, mas muito difícil. Pensa num negócio cascudo. E isso aconteceu muito dentro desse contexto. Né? Como ele é um mateiro muito experiente, um caçador muito experiente, ele chega a não cortar tanto mato, vai abrindo o mato, não deixou rastro. Quando ele se perdeu, eu acho que demorou para cair a ficha de que ele realmente estava perdido. Então, demorou esse tempo todo para a gente começar a encontrar os rastros dele. Isso é interessante o que o Luciano está falando. Às vezes é mais fácil encontrar uma pessoa totalmente inexperiente, porque no desespero ele pisoteia tudo, ele quebra tudo, ele revira tudo, ele derruba. Então isso causa um rastro mais fácil de ser seguido para quem vai rastrear. Sim. Né? Ô, Luciano, é isso aí. Assim, num caso normal, com esse tempo de desaparecimento, a gente já consideraria uma situação muito crítica. Mas nesse caso específico, sendo uma pessoa mais experiente, como é que está a esperança de achar o seu Raimundo com vida? Seu Raimundo, né? Com vida. Seu Raimundo. Olha, a gente tem casos, né, como aquelas crianças da Colômbia que deu 40 dias, o Antônio Senna 36, os Andes nem se fala lá em 72, né? Foram 72 dias brutais. E eu tô falando de pessoas que nem tinham experiência em selva. Tem naufrágio. Ontem eu encontrei... total. Ontem eu encontrei o primeiro acampamento dele e as primeiras pegadas. Até o jeito que ele fez o abrigo, ele pegou uma toceira de uma palmeira chamada caranã, que é muito espinhenta. Como aqui tem muita onça, o que ele fez? Preparou a parte de trás do abrigo com o espinho protegendo ele, e a frente aqui, ó, se tu quiser vir, vem de frente. Cavou um poço índio para acumular água lá, em um local que é extremamente gigante e desprovido de água, então choveu, a água empoçou, e você faz uma leitura assim, de uma pessoa que sabe muito de mato, sabe o que está fazendo. Então, a experiência é muito grande, porque a onça aqui, como aconteceu hoje, a gente topou com onça hoje aqui. Eu mandei até o vídeo aí, que ela deu de cara com a equipe, travou, voltou, eu te mandei esse vídeo, né? Pegada grande. E pegada grande. Isso, cara, aqui é bicho grande. Então, tem tanta caça nesse lugar, que o ser humano que vive aqui, ele não está na cadeia alimentar do bicho. Então, pela experiência, né, o seu Raimundo ele se perdeu com a botina dele, a roupa do corpo, um punhal, uma espingarda 28 de caça e 5 cartuchos. Deixou algumas pistas para trás que a gente encontrou, e é um cara que sabe do comportamento do bioma e dos animais. Então a chance de você encontrar ele com vida é monstruosa. Amanhã a equipe vai bater um outro local lá muito específico. A gente está no rastro dele, mas é tão grande aqui, o cenário é tão grande, que tem que ser passo a passo, evidência por evidência, até encontrar, sabendo que ele é um cara que sabe e tá se mantendo vivo. Com certeza tá. Se Deus quiser. Se Deus quiser.